Força Tática também cerca do outro lado. Motos da Rocan não perde no visual não, Datena. É roubo de todo jeito. A gente deu, inclusive, um terrível assassinato aqui, que o cara usa o carro para jogar o cara 2 metros de altura e enche o cara de bala. Veja aí, ó, o carro acaba passando por uma lombada e quase capota o Felipe Garrafa. Quase decola logo na sequência, sem saída aí, Datena. Vai correr. Aí, sem saída, arma pra cara e de repente não dá outra. E deixamos de dar, acho que aquela imagem, eu não sei se nós temos aí, do Chama, não? Acho que foi em Pinheiros, onde um cara simplesmente capotou um carro, bateu no outro e capotou o carro aí. Você sabe o que foi isso, Felipe Garrafa? Por enquanto a polícia não explicou se o cara estava alterado, com bebida, alguma coisa nesse sentido. Tava alterado, tô eu. Ele tava alterado pra caramba, porque o cara vai simplesmente direto ao encontro do outro carro. É a lei do Porsche, ô Garrafa? Ah, se for, Datena, isso aí não fica... Não matou ninguém, mas ó, ou então tava ali no famoso e popular telefone celular, perdeu a direção, bateu no outro carro e pronto, acabou, né? Ó. Na Rebouças com a Henrique Schaumann aí, Datena. Velozes, furiosos e muitas vezes assassinos ou imbecis, não, Garrafa? Ah, mas muitas vezes imbecis, viu, Datena? Muitas vezes imbecis. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem aí os melhores apresentadores da televisão brasileira, Eduardo Oideg e Adriana Araújo, com a participação especial da nossa excelente Joana Treptal. Boa noite, com Deus, sorte e saúde. Mercado financeiro reage mal à decisão do governo de mudar a meta fiscal e gastar mais nos próximos anos. Anúncio faz a bolsa cair e o dólar disparar. É a maior cotação da moeda americana em 13 meses. Tentáculos do PCC. Operação prende 3 vereadores e mais 10 suspeitos de fraudar licitações para favorecer o crime organizado em São Paulo. Governo anuncia programa Desenrola de renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas. E você vai ver ainda nesta edição. Tá procurando emprego? Restaurantes, supermercados e farmácias estão abrindo vagas. Governo paulista privatiza 200 quilômetros de rodovias que dão acesso ao litoral. Os 40 anos do maior comício das diretas. 1,5 milhão de pessoas pedindo para votar para presidente. Incêndio destrói prédio histórico na Dinamarca, construído no século 17. Um cão robô está sendo treinado para ajudar astronautas em futuras missões na Lua. Começou o prazo para declarar o imposto de renda e tem muita gente preocupada com medo de cair na malha fina. Afinal, são tantos dados para preencher, tantos documentos para juntar, como evitar de cometer algum erro? O Velotax é um aplicativo prático e fácil, onde você consegue realizar a declaração em poucos minutos. Isso porque ele é integrado com a conta do gov.br, com a Bolsa de Valores e com as corretoras de investimentos. O que facilita, então, o preenchimento com informações corretas e seguras, né, Vitor? Olá, boa noite para você. Boa noite. No Rio de Janeiro, a polícia investiga a morte de um jovem que se afogou na piscina de uma festa rave. O festival de música eletrônica estava lotado quando Lucas Dantas, de 28 anos, teria caído na piscina do espaço onde aconteceu o evento em Guaratiba, no Rio de Janeiro. O rapaz teria ficado por cerca de 20 minutos na água. Segundo a organização da festa, Lucas foi atendido ainda com sinais vitais, mas não resistiu. O jovem tinha saído de Caxias, na Baixada Fluminense, para comemorar o aniversário de um amigo. Amigos de Lucas Dantas contaram para a mãe do rapaz que ele se sentiu mal e se afastou do grupo. Em seguida, acharam o corpo da vítima boiando na piscina. Um exame deve apontar se Lucas estava sob efeito de alguma droga alucinógena. Ex-sargento do Exército, Lucas trabalhava como motorista de aplicativo. Foram divulgadas as imagens do assalto à jornalista e apresentadora Silvia Popovic. O ladrão ataca a Silvia pelas costas e a derruba. Com uma das mãos, ele a mantém imobilizada no chão. Com a outra, arranca um anel do dedo da apresentadora
machucando a mão dela. Um carro passa pela rua e o bandido foge. A polícia agora tenta identificar e prender esse criminoso. 2 traficantes do Pará foram presos curtindo a praia tranquilamente em Niterói, região metropolitana do Rio. A polícia estava monitorando a dupla e esperou para agir no momento de descontração, quando eles não estavam armados. Deu certo. Os 2 bandidos viviam escondidos numa favela perto dali. Operação contra uma quadrilha que aplicava golpes, olha só, se passando por funcionários da Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Houve troca de tiros e 2 pessoas foram presas. O bando abordava as vítimas na rua, oferecendo assinaturas de revistas. Golpe, claro, não tinha revista nenhuma e o valor passado no cartão era muito maior do que o informado. O prejuízo total de 43 pessoas passa de R$200 mil. Uma grande operação do Ministério Público e Polícia Militar prendeu hoje 13 pessoas, entre elas um advogado e 3 vereadores de cidades em São Paulo. Eles são acusados de atender interesses de empresas ligadas ao PCC para fraudar licitações com prefeituras. Rodrigo Hidalgo conta esse capítulo importante das investigações sobre o avanço do crime organizado na política. Um dos presos na operação é Áureo Tupinambá, advogado do mega traficante André Oliveira Macedo, o André do Rap. Nas imagens de 2020, ele cumprimenta o criminoso logo que ele deixou a prisão, beneficiado por uma decisão do então ministro do STF, Marco Aurélio Mello. A decisão foi revertida no dia seguinte, mas André do Rap segue foragido até hoje. A prisão do advogado tem relação com o fato dele ser servidor comissionado da Câmara Municipal de Cubatão. O grupo criminoso ligado ao PCC fraudava licitações em prefeituras e câmaras municipais de São Paulo. A operação revela como o crime organizado tem se infiltrado no poder público do estado mais rico do Brasil. Foram cumpridas ordens de busca e apreensão em 13 cidades. Outras 12 pessoas foram presas, entre elas 3 vereadores de cidades da Grande São Paulo e Baixada Santista: Flávio Batista, de Ferraz de Vasconcelos, Luiz Carlos Dias, de Santa Isabel e Ricardo de Oliveira, de Cubatão. Eles são suspeitos de receberem propina das empresas ligadas à facção. Segundo o Ministério Público, empresas ligadas ao PCC simulavam uma concorrência em licitações de serviços terceirizados de limpeza pública e vigilância. Já sabiam qual delas ia vencer a concorrência. A vencedora era indicada pela organização criminosa para atender aos interesses da facção. Segundo os promotores, o PCC usava as empresas não só para lavar dinheiro do crime, mas para lucrar com os contratos. Em apenas uma das empresas, em 5 anos, os valores chegam a R$200 milhões. São 3 núcleos bem distintos: empresários e funcionários das empresas que atuavam na parte operacional, com uma liderança vinculada à facção criminosa, os advogados que atuavam para essa operação e os agentes políticos e servidores públicos que facilitavam o serviço. A operação acontece uma semana após o Ministério Público revelar que empresários de 2 empresas de ônibus agiam em benefício do PCC na cidade de São Paulo. De acordo com a investigação, a UpBus e a Transhof lavavam dinheiro da facção criminosa na prestação do serviço público essencial. Na operação de hoje, a polícia apreendeu armas, munição, R$3,5 milhões em cheques e 600 mil em dinheiro. O que essas operações deixam muito claro é que há uma sofisticação na atividade dessa organização criminosa. Se pensar nessa facção criminosa como atrelada unicamente ao tráfico de drogas, ao crime de roubo, esses crimes ditos violentos, de longe não mais corresponde à verdade. Ainda hoje, o governo anuncia a ampliação do desenrola para pequenas empresas negociarem dívidas. 46 centavos. Esse é o reajuste para professores, aprovado pela Câmara Municipal de Dias d'Ávila, na Bahia. E o brasileiro Vini Júnior volta a ser alvo de ataques da torcida do Barcelona antes do jogo da Liga dos Campeões. É já já. Não tem fim isso. A seguir, os sinais de infarto que foram cruciais para o ex-jogador de vôlei Tandy procurar socorro a tempo. Tecnologia e pesquisa garantem durabilidade e sabor para as frutas nacionais. Incêndio destrói prédio histórico na Dinamarca, construído no século XIX. Daqui a pouco, no Jornal da Band. Até já.
Começou o prazo para declarar o imposto de renda e tem muita gente preocupada com medo de cair na malha fina. Afinal, são tantos dados para preencher, tantos documentos para juntar, como evitar de cometer algum erro? O Velotax é um aplicativo prático e fácil, onde você consegue realizar a declaração em poucos minutos. Isso porque ele é integrado com a conta do gov.br, com a Bolsa de Valores e com as corretoras de investimentos. O que facilita, então, o preenchimento com informações corretas e seguras, né, Vitor? Exatamente. E ele acompanha todo o processo de entrega da declaração e aí você não vai ficar com nenhuma pendência e não vai correr o risco de cair na malha fina, porque a gente vai te proteger. E o melhor é que, além de cumprir essas obrigações da Receita, você pode antecipar o saque da sua restituição do IR, para que você não precise esperar os longos meses do governo para receber o seu dinheiro. Olha só, então aproveite, porque essa é uma oportunidade limitada. Baixe o aplicativo e veja como é fácil declarar. Velotax, seu imposto de renda se transforma em saldo na conta. Os circuitos mais turbinados dos Estados Unidos chegaram no Band Play. Drivers, start your engine! Só no Band Play você acompanha as corridas NASCAR em tempo real. É automobilismo na palma da sua mão e de graça. NASCAR tinha que ser no Band Play. Band Shop, a loja da Band chegou. Agora, além de se divertir e se informar, você também vai comprar na Band. Descubra nossas ofertas. Compre agora, bandshop.com.br. Bem-vindos ao MasterChef! Bateu aquela saudade do MasterChef? Sim, chefe! No Band Play você pode se deliciar com a sua temporada favorita, não importa onde estiver. De Brasília, Blumenau, Santa Catarina, Santarém, no Pará. Relembre como tudo começou. E hoje eu respiro a gastronomia. Aqui no Brasil, eu encontrei minha verdadeira cozinha. Viva de novo os momentos mais desafiadores. Por isso, eu conheço isso. Isso aqui não é de comer não, cara. Mais emocionantes. Valeu muito a pena. Eu saio feliz, consciente de que eu cumpri uma missão muito boa. Eu tô saindo daqui uma cozinheira. E divertidos. Jesus Cristo. Eu sou tão fã, mas eu como. Os pratos que entregaram tudo. E outros, nem tanto assim. Você veja um prato meio perdido em sabor. Baixe o Band Play e assista as temporadas de MasterChef. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começando Pode Vir na Glenda. Que na Glenda? Ops, com Glenda! Pode Vir, o novo podcast apresentado por elas, Glenda Kozlovski e Virna Dias. Só. Uma boa essa, hein? Quando eu sinto, eu faço. É muito forte. Eu tô toda arrepiada com isso. Você é cheio de fogo. Estamos de volta e o momento é bom para quem procura emprego no setor de comércio e serviços. O mercado de trabalho está aquecido, como conta para a gente agora o Felipe Peixoto. Ana teve que se mudar para a capital paulista e conseguiu trabalho em menos de uma semana. Foi rapidinho, minha amiga conseguiu aqui para mim. Falei com ela em um dia, no outro dia eu já vim fazer um teste. Já fiquei. O bar e restaurante onde ela foi contratada está precisando de mais gente. A gente tem um grupo de 4 bares aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Contando o grupo todo, a gente está com cerca de 20 a 25 vagas em aberto. No estado de São Paulo, o saldo de empregos com registro na carteira nos setores de comércio e de serviços foi positivo em quase 80 mil no mês de fevereiro, segundo a FEComércio. Em todo o país, foram cerca de 300 mil empregos gerados no período. Os dados ficaram acima da expectativa dos analistas e mostram que o mercado de trabalho formal está aquecido. É um bom momento para conseguir uma vaga com carteira assinada e também para mudar de emprego, em busca de um salário melhor. O churrasqueiro Douglas trocou de restaurante para ganhar mais e sair da informalidade. E há quanto tempo que você não tinha carteira assinada? Desde 2015. Você trabalha mais tranquilo, faz seu horário e já era. Para os próximos meses, a tendência é que a oferta de vagas continue em alta. Algumas áreas se destacam. No caso do comércio, os segmentos mais tradicionais de alimentação, hipermercados e supermercados, farmácias e materiais de construção. No caso do setor de serviços, provavelmente as atividades que continuarão aquecidas na geração de emprego são aquelas relacionadas ao apoio administrativo, aos serviços de saúde e também educacionais.
fala de saúde. Dados do Ministério da Saúde mostram uma queda no número de dengue no Brasil todo. Mas em Minas, os casos ainda preocupam, é o que mostra o repórter Luciano Dias. Hospitais e UPAs lotados. Pacientes à espera por horas por atendimento em Belo Horizonte. Tá fazendo umas 7 horas, né? Que não está me atendendo. A dengue é a causa da procura de boa parte dos pacientes. É o caso do Israel. Dor no estômago, cara frio, vomitando bastante e muita dor no corpo também. Segundo o Ministério da Saúde, a dengue apresenta estabilidade ou queda em 21 estados e no Distrito Federal. Mas a preocupação permanece. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, o número de casos prováveis da doença ultrapassou a marca de 1 milhão neste ano. 1/3 do registrado em todo o país. Primeiro fator, um clima muito quente, muito chuvoso, que favoreceu os criadouros do mosquito da dengue. Em segundo lugar, a cada 5, 6 anos nós temos novos ciclos epidêmicos da dengue. E em terceiro lugar, uma certa desmobilização das pessoas quanto à eliminação dos criadouros. Por isso, é sempre necessário reforçar os cuidados. Todos os recipientes que possam acumular água devem ser descartados. Garrafas PETs, vasos, calhas e etc. Se não puder descartar, que eles sejam limpos e higienizados. Quando se faz o diagnóstico da dengue, é investir numa excelente hidratação para evitar a evolução para formas mais graves da doença. Uma greve de professores em universidades e institutos federais entrou no segundo dia. A adesão não é total. Vamos até Curitiba, o repórter Rodrigo Leite tem mais detalhes ao vivo para a gente. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. 24 instituições de ensino superior já aderiram à paralisação dos professores. Além disso, 68 instituições já estão com a greve dos funcionários técnico-administrativos desde o mês passado. Hoje, representantes da Associação Nacional dos Docentes participaram de uma audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília, mas não houve acordo, a greve continua. Os professores querem 22% de reposição salarial, além de melhorias nos benefícios e investimentos nas universidades. E dizem que estão sem aumento desde 2014. Já o governo informou que concedeu um reajuste de 9% a todos os servidores no ano passado e se propõe a um novo aumento também de 9%, mas desta vez parcelado em 2 vezes, né? E a primeira parcela para o ano que vem. Uma nova reunião entre representantes do movimento grevista e o governo deve ser realizada essa reunião na sexta-feira. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, obrigado pelas informações. Um atleta ou um ex-atleta sofrer um infarto sempre chama atenção. O caso do ex-jogador de vôlei Tandy alerta para a necessidade de exames periódicos e para a importância de prestar atenção nos sinais de que tem algo errado com o coração. Um medalhista olímpico, atleta que durante anos se dedicou ao vôlei e foi exemplo de saúde. Acabei infartando, acredita. 54 anos, atleta. Comida um pouco errado, fazia exercícios, mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde, uns 4 anos sem me cuidar. No vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-jogador Tandy tranquilizou os fãs e fez um alerta. Fique atento aos sinais, ele me deu volta e meia vários sinais, falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e sentindo dor no ouvido. O ex-atleta se recupera bem aqui neste hospital na zona sul do Rio. Após o susto, ele disse que recebeu uma nova chance de vida. O infarto é causado por uma interrupção do fluxo de sangue para o músculo do coração. Sintomas como a dor de ouvido ou mesmo dor de estômago podem ocorrer no caso de um infarto, mas são raros e vêm acompanhados de mais sinais. A manifestação mais comum é a dor no peito, que pode irradiar para o braço esquerdo e para a mandíbula, acompanhada de sudorese, náusea e vômito. Quanto mais tempo a gente demorar para buscar o atendimento, maior o risco esse indivíduo está correndo. E dor de infarto e dor de coração não se consegue com o dedo apenas apontar onde é. É uma dor em opressão mais aberta e que pode irradiar para esses locais. Prevenir é sempre o melhor caminho, coisa que o Tandy admitiu que não fazia há 4 anos. Não fumar, controlar o peso, fazer atividade física, diminuir o estresse, dormir bem, controlar sua pressão arterial. Os cuidados de prevenção são para o resto da vida. E para conseguir fazer tudo isso,
disciplina. Vamos falar de comida agora. Um tomate que dura mais tempo, um abacaxi que só tem no Brasil, uma melancia mais docinha. Uma feira que chega pela primeira vez ao país mostra o resultado da tecnologia e da pesquisa no campo. Por fora, ela já é diferente, a casca é bem escura. Quando aberta, a gente vê um vermelho mais intenso. Tem da polpa amarela também. E no paladar... Nossa, bem doce, viu? Esta é a melancia Pingo Doce. É uma melancia de 6 quilos em média, sem sementes, que tem um Brix, o teor de açúcar muito alto, que satisfaz a todos. Esta melancia é apenas uma das atrações apresentadas por mais de 300 expositores de 45 países reunidos em São Paulo. Quem coloca um tomate na salada não imagina quanta tecnologia tem nele. Essas tecnologias ajudam ao produtor a combater essas doenças e pragas. A feira, que já está na 15ª edição na Espanha, chega na América Latina pela primeira vez a convite dos produtores brasileiros. O Brasil não deve nada a nenhum país do mundo no quesito qualidade da fruta brasileira, implantação de tecnologia, sustentabilidade na produção, no manejo. O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas e hortaliças do mundo. No ano passado, esse setor bateu recorde de exportação. As vendas das nossas frutas para os outros países chegaram a quase 6 bilhões de reais. Por isso, a Apex, Agência Nacional de Incentivo à Exportação, já agendou mais de 1.000 encontros entre produtores e compradores durante o evento. A expectativa é que esses negócios gerem cerca de 1 bilhão de reais em um ano. Na esteira da exportação, o governo do Maranhão, um dos maiores produtores de banana do país, espera agora também exportar uma variedade de abacaxi que só tem no estado. Antônia, que veio de Itapecuru-Mirim, a 100 quilômetros de São Luís do Maranhão, com as delícias do babaçu, espera sair da feira realizando um sonho. Que eu possa exportar os meus produtos, que eles possam chegar bem longe, né? Porque esse é um sonho e que ele vai ser realizado. Bom, 7h40, a gente vai direto para Brasília, porque a proposta que proíbe a posse de qualquer quantidade de droga foi aprovada em primeiro turno no Senado. A Carolina Vilela, acompanhando a votação, fala pra gente como é que foi o placar e os próximos passos. Carol, boa noite. Oi, Oineg, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Pois é, agora em primeiro turno a PEC das drogas foi aprovada com 53 votos a favor e 9 contra. Se tiver quórum, então a votação segue para o segundo turno ainda hoje. A proposta de emenda à Constituição torna crime a posse e o porte de drogas ilícitas independentemente da quantidade. O texto reforça o que já está previsto na Lei de Drogas e prevê que sejam levadas em consideração circunstâncias fáticas do caso concreto para diferenciar o usuário de traficante. Quem for pego com droga para uso próprio, as punições são medidas alternativas, como advertência verbal ou tratamento para dependência química. Se aprovada no plenário agora, ela segue para análise da Câmara, onde também precisa passar por 2 turnos de votação. Essa votação aqui no Congresso acontece em paralelo ao julgamento que também discute o tema lá no Supremo e que foi interrompido, suspenso, em março, depois de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, com placar de 5 votos a 3 pela descriminalização do porte de maconha. Voltamos com vocês. Ainda hoje, mercado reage mal à mudança na meta fiscal do governo, de superávit para déficit zero. Incêndio destrói prédio histórico na Dinamarca, a antiga Bolsa de Copenhague. E na reportagem especial, os 40 anos do maior comício das Direta Já. É daqui a pouco. A seguir, Vini Júnior volta a ser alvo de ataques racistas na Espanha, isso mesmo sem jogar. Governo anuncia programa Desenrola de renegociação de dívidas para micro e pequenas empresas. Quer um senador no seu time? Aos 58 anos, Romário pode voltar a campo. Chuvas torrenciais causam inundações nos Emirados Árabes Unidos. Mesmo sem jogo, torcidas organizadas voltam a brigar no Rio de Janeiro. A gente mostra daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band. Não sai daí. Começou o prazo para declarar o imposto de renda e tem muita gente preocupada com medo de cair na malha fina. Afinal, são tantos dados para preencher, tantos documentos para juntar.
como evitar de cometer algum erro. O Velotax é um aplicativo prático e fácil, onde você consegue realizar a declaração em poucos minutos. Isso porque ele é integrado com a conta do gov.br, com a Bolsa de Valores e com as corretoras de investimentos, o que facilita então o preenchimento com informações corretas e seguras, né, Vitor? Exatamente. E ele acompanha todo o processo de entrega da declaração e aí você não vai ficar com nenhuma pendência e não vai correr o risco de cair na malha fina, porque a gente vai te proteger. E o melhor é que além de cumprir essas obrigações da Receita, você pode antecipar o saque da sua restituição do IR, para que você não precise esperar os longos meses do governo para receber o seu dinheiro. Olha só, então aproveite, porque essa é uma oportunidade limitada. Baixe o aplicativo e veja como é fácil declarar. Velotax, seu imposto de renda se transforma em saldo na conta. Os circuitos mais turbinados dos Estados Unidos chegaram no Band Play. Drivers, start your engine! Só no Band Play você acompanha as corridas NASCAR em tempo real. É automobilismo na palma da sua mão e de graça. NASCAR tinha que ser no Band Play. Band Shop, a loja da Band chegou. Agora, além de se divertir e se informar, você também vai comprar na Band. Descubra nossas ofertas. Compre agora, bandshop.com.br. Bem-vindos ao MasterChef! Bateu aquela saudade do MasterChef? Sim, chefe! No Band Play você pode se deliciar com a sua temporada favorita, não importa onde estiver. De Brasília, de Blumenau, Santa Catarina, Santarém, no Pará. Relembre como tudo começou. E hoje eu respiro a gastronomia. Aqui no Brasil, eu encontrei minha verdadeira cozinha. Viva de novo os momentos mais desafiadores. Por isso, eu conheço isso. Isso aqui não é de comer não, cara. Mais emocionantes. Valeu muito a pena. Eu saio feliz, consciente de que eu cumpri uma missão muito boa. Eu tô saindo daqui uma cozinheira. E divertidos. Jesus Cristo. Eu sou tão fã, mas eu como. Os pratos que entregaram tudo. E outros, nem tanto assim. Você veja um prato meio perdido em sabor. Baixe o Band Play e assista as temporadas de MasterChef. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Começando Pode Vir na Glenda. Que na Glenda? Ops, com Glenda! Pode Vir, o novo podcast apresentado por elas, Glenda Kozlovski e Virna Dias. De uma boa é essa, hein? Quando eu sinto, eu faço. É muito forte. Eu tô toda arrepiada com isso. Você é cheio de fogo. São poucas as mulheres que eu conheço com esse fogo, viu? Assim, eles não me veem com ninguém. Eu só apresento para meus filhos porque realmente é uma coisa muito séria. E o casamento, gente, eu me separei, mas foi um casamento de 18 anos que teve altos e baixos, como todo casamento, e teve momentos lindos. Assistam onde quiser pelo Band Play. O novo episódio do Bora Ver já está disponível no Band Play. E esse aqui é o meu cenário improvisado por hoje. Mas o grande destaque desse episódio vem lá do estúdio do Jogo Aberto. Eles estão de cenário novo. Você vai conferir um papo com Renata Fan, Denilson, a equipe do programa e vai ficar por dentro dessa novidade. Tá tudo lá no Band Play, não vai perder. Bora ver! Imagina assistir aquela resenha dos craques do futebol. Corinthians ganha hoje? Cheia de história boa. E com os melhores palpites, é claro. Eu não apostaria no Corinthians pra hoje, não. Donos da bola no Band Play, pra ver quando quiser. A Band FM tá no aplicativo Band Play. Ficou ainda mais fácil de acompanhar as nossas rádios. Pelo celular, no tablet ou no computador. Agora é só dar play pra ouvir as músicas que marcaram época ou os novos hits que não saem da cabeça. Com muito humor, pra você ter um dia diferente. Band Play, baixa o aplicativo pra ouvir as rádios quando e onde quiser. Band Play. A Band News FM está no Band Play. Ficou mais fácil de você ouvir a sua rádio favorita. É só dar play. Com notícias atualizadas. Estamos de volta com uma notícia até difícil de acreditar, viu? Vereadores de uma cidade da Bahia tiveram a cara de pau de aprovar um reajuste de 46 centavos para os professores. Em Dias d'Ávila, região metropolitana de Salvador, com 46 centavos, normalmente
não se compra nem um pão. Por isso, o aumento a partir desse valor, proposto no salário dos professores municipais, chamou a atenção dos moradores. Um absurdo, né? Pô, ninguém compra nada com 46 centavos. O aumento foi proposto pela Prefeitura por meio de um projeto de lei e aprovado no mesmo dia pela Câmara Municipal. O sindicato que representa os professores reclama que a categoria não foi chamada para negociação. Na sessão realizada no último dia 5, ficou definido também que os reajustes da categoria irão entrar em vigor em dezembro. Mesmo cumprindo o piso nacional de R$ 4.580, Dias Dávila paga mais que o dobro aos vereadores, que ganham R$ 10.100 por mês. A cidade de cerca de 70 mil habitantes tem pouco mais de 400 professores na rede municipal. O salário estava congelado desde 2020, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia. Ela colocou o índice tão irrisório que gerou esses 46 centavos inacreditáveis como origem de aumento ou de reajuste, como ela queira chamar, para adequar uma tabela que estava congelada. Procurada, a Prefeitura não retornou contato. No índice de gestão municipal Áquila, usado no prêmio Band Cidades Excelentes, Dias Dávila aparece na posição 3.377. Quanto à educação, está na posição 3.503. Os professores, em geral, sofrem. E é por isso que a educação está do jeito que está. Adriana, eu não sei para que serve a Câmara dos Vereadores da cidade de Dias Dávila. Eu não sei o que eles fazem, para que eles servem. Aliás, tem vereador demais no Brasil. Eu sei para que servem os professores, né? E esses 46 centavos de aumento? E os vereadores? É desrespeitoso. 10 conto por mês. É desrespeitoso, é um deboche, né? Com quem está na sala de aula todo dia ensinando 46 centavos. Enfim. Bom, falar de tempo. Frente fria chegando e a mudança de tempo é assunto para ela, Joana Trepton. Boa noite, Joana. Oi, gente. Boa noite para vocês. Boa noite a todos. A frente fria está avançando para o sudeste e vai mudar o tempo também no centro-oeste. Vejam ela aqui, grandona no nosso mapa. O fenômeno vai provocar temporais no litoral de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também. Chove de Rondônia ao Amazonas, Roraima, Pará, até o litoral da Bahia. Atenção para Salvador, hein? Teremos o primeiro friozão do ano. Uma massa de ar polar vai derrubar as temperaturas no sul do país. Amanhã ainda esquenta em São Paulo, 30 graus, chove à tarde. Na quinta-feira vai ficar bem mais fresquinho, na sexta-feira também, 22 e 23 graus de máxima. Em Florianópolis, 25 graus amanhã. No Rio de Janeiro ainda tem calorão, 34 graus. Brasília, 28 graus e Manaus, 32. Chuvas torrenciais causaram inundações nos Emirados Árabes Unidos. A cidade mais atingida foi Dubai. Dezenas de voos foram cancelados porque a pista do aeroporto, vejam só, ficou completamente alagada. Parece mais um navio, né? Um barco do que um avião. Aulas e o trabalho presencial foram suspensos. Em Omã, país vizinho, as chuvas já causaram 18 mortes. Adriana? A gente até assusta, né? Parece estar aterrissando no Rio. Impressionante. Né? Que medo. Obrigada, Joana. Contagem regressiva para a Olimpíada, faltam 100 dias. A tocha olímpica já está a caminho de Paris. Quem conta pra gente é a Sônia Blota. No tradicional Templo de Hera, na cidade grega de Olímpia, a chama foi acesa. A partir de agora, a tocha vai passar pelas mãos de mais de 10 mil pessoas em 400 cidades. Um revezamento que termina em Paris no dia 26 de julho. O remador grego Stefanos Douskos foi o primeiro a conduzir a tocha por alguns metros. Em seguida, foi a ex-nadadora Laure Manadou, a primeira francesa a receber o símbolo olímpico. A cerimônia de abertura está prevista para o Rio Sena, com as delegações desfilando em barcos. Se acontecer, será uma cena inédita. Para isso, o governo promete implantar um forte esquema de segurança. Mas as constantes ameaças terroristas podem levar a abertura da Olimpíada para o Stade de France. Os números são grandiosos. 10.500 atletas de 205 países. Nas 2 semanas de competições, 15 milhões de turistas devem passar por Paris. Afinal, tudo foi planejado para que os Jogos Olímpicos de Paris sejam históricos. Cada canto da cidade foi preparado para receber todas as modalidades esportivas. A Torre Eiffel será o palco do vôlei de praia. As competições de skate serão realizadas na Praça da Concórdia.
E o Grand Palais vai ser a sede da esgrima, modalidade que o Brasil tem chances de medalha, com a campeã mundial Nathalie Moellhausen, que fez uma exibição na Embaixada do Brasil em Paris. Então, para mim é uma grande honra estar aqui com a minha equipe e poder realmente imergir as pessoas naquilo que é todo esse projeto olímpico e essa preparação até Paris. Daqui a pouco, a nova técnica minimamente invasiva adotada pelo SUS para tratamento de doença cardíaca. NASA confirma que pedaço da estação espacial caiu sobre uma casa nos Estados Unidos. E cientistas estão treinando um cão robô para andar na Lua. É já já. Os ataques de Israel em Gaza não param. 50 pessoas morreram de ontem para hoje. Ao mesmo tempo, o governo israelense discute uma resposta ao Irã por causa dos ataques do sábado. A nova frente foi aberta depois que Israel atacou a embaixada iraniana na Síria. Foi a terceira reunião do gabinete de guerra para decidir qual resposta dar ao Irã. Temos que reagir e os iranianos sabem disso. E espero que depois disso acabem a troca de bombardeios. Não queremos a escalada de uma guerra, disse esse representante das relações exteriores de Israel. O governo americano, aliado histórico de Israel, recebeu garantias de que a ação será limitada. Mesmo assim, demonstra preocupações de que o conflito cresça. O jornal Washington Post divulgou hoje que a Rússia prometeu ao Irã o envio de jatos e baterias antiaéreas para que o país se proteja de uma eventual reação. O ministro das Relações Exteriores, Israel, escreveu a 32 países pedindo sanções ao programa de mísseis do Irã e o decreto da Guarda Revolucionária como organização terrorista. Os Estados Unidos e a Alemanha falam em ampliar sanções para restringir a produção de drones iranianos. O problema é que a imagem de Israel na comunidade internacional segue arranhada por causa dos ataques na faixa de Gaza. Mais de 33 mil pessoas foram mortas, a maioria mulheres e crianças. Em Gaza, o Programa Alimentar Mundial disse que tem usado uma nova rota para levar ajuda ao norte do território palestino, onde a fome extrema já é uma realidade. Mas a ONU alega que os israelenses seguem impondo restrições ilegais para a entrada de ajuda aos palestinos. Nas últimas 24 horas, Israel bombardeou dezenas de prédios e túneis. Quase 50 pessoas morreram de ontem para hoje. E o presidente do Irã voltou a dizer que o país vai responder de forma severa caso seja retaliado por Israel. O Felipe Killing tem as informações. O Irã sabe que a bola está com Israel e espera o próximo passo. Uma ofensiva militar pode acontecer, mas a República Islâmica também acompanha movimentações no campo diplomático. O presidente iraniano, Ibrahim Raisi, já conversou com o emir do Catar e com o líder russo Vladimir Putin, que recomendou moderação. Existe também um plano de contenção no Irã. A segurança foi reforçada no campo de produção nuclear. Israel já tentou sabotar diversas vezes o projeto iraniano de enriquecimento de urânio, inclusive com o assassinato de alguns cientistas. Companhias aéreas europeias e americanas cancelaram voos para o país por causa do aumento da tensão. O Irã afirmou que não vai tolerar nenhuma retaliação de Israel, por menor que seja, e prometeu que uma resposta viria em segundos de forma muito mais violenta do que o último ataque, no sábado, que envolveu mais de 300 drones e mísseis. Foi uma retaliação ao bombardeio de Israel ao consulado iraniano em Damasco, na Síria, que matou militares de alta patente da Guarda Revolucionária do Irã. Além de contar com um poderoso exército e aliados na região, o país persa também tem um ativo muito poderoso, o petróleo. O Irã tem capacidade de fazer o preço disparar e causar um impacto profundo na economia global. Até 1,5 milhão de barris são exportados por dia. A maior parte vai para a China. E o país ainda pode fechar o Estreito de Hormuz, a única rota de escoamento de petróleo de países do Oriente Médio. Voltando ao Brasil, mais de 200 quilômetros de rodovias em São Paulo que dão acesso ao litoral foram privatizados. A promessa é diminuir o tempo de viagem e também de acidentes. É só chegar o feriado que o caminho para a praia fica assim.
O trânsito é comum nas rodovias Mogi Bertioga, Mogi Dutra e Padre Manuel da Nóbrega. Importantes vias de acesso ao litoral paulista, que hoje foram concedidas à iniciativa privada. O consórcio vencedor terá que investir 4 bilhões e 300 milhões de reais em infraestrutura. Os investimentos vão trazer segurança, vão trazer diminuição do tempo de viagem, vão trazer aumento de produtividade, né, diminuição do número de acidentes. As pessoas podem esperar uma melhoria paulatina das condições da rodovia. 2 concorrentes apresentaram propostas para o leilão aqui na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. O vencedor foi o consórcio Novo Litoral, composto por 2 empresas brasileiras. Além da duplicação de vias e construção de novos acessos, também serão instaladas ciclofaixas e câmeras de monitoramento. O consórcio vai arrecadar com pedágios no modelo Free Flow, criticado pelas cidades no entorno das rodovias. Nesse modelo, não há praças fixas de pedágio. Câmeras ao longo da via identificam os veículos e fazem a cobrança. Vai ser uma tarifa baixa e o pessoal só vai pagar o quanto que ela usou, ao contrário do que é o pedágio. Então é um modelo novo que traz justiça tarifária, que eu acho que é o mais importante. Olha, a votação relâmpago lá no Senado Federal. Está aprovado agora em segundo turno o projeto, a PEC das drogas. Carol Vilela novamente ao vivo aqui com a gente, portanto, muito rápido, definido o assunto aí no Senado, né, Carol? E deve seguir, senhor presidente, Pois é, Adriana, uma votação bem rápida, votação relâmpago aqui no segundo turno, então, portanto, aprovada a PEC das drogas com 52 votos favoráveis, 9 contrários, com um quórum de 62 senadores. Agora, a proposta de emenda à Constituição que torna crime o porte e a posse de drogas ilícitas, independentemente da quantidade, segue para análise da Câmara, onde também precisa por 2 turnos de votação pelos deputados por lá. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Carol. E lá na Câmara, 60% dos votos, a exemplo do Senado, em 2 votações. Vamos acompanhar. A Polícia Federal avançou nas investigações sobre o mistério do barco encontrado à deriva no Pará, com 9 corpos a bordo. Wesley Costa fala ao vivo de Belém e tem mais informações. Boa noite, Wesley. Boa noite, Oneg. Boa noite a todo mundo ligado aqui no Jornal da Band. A análise feita pela Polícia Federal, através de documentos e objetos encontrados na embarcação, indicou que eles vieram muito provavelmente do continente africano. A suspeita é que eles tenham vindo da Mauritânia e de Mali. A polícia suspeita ainda que o número de vítimas pode ser ainda maior, tendo em vista que 25 coletes e capas de chuva foram localizadas na embarcação. A suspeita é que as mortes tenham sido provocadas por falta de alimentação e também de água, e que as vítimas eram jogadas no mar após morrerem. O barco artesanal não tinha nenhum tipo de propulsão, e o que faria que essa travessia da África até aqui levasse 6 longos meses. Os corpos chegaram hoje aqui no IML de Belém e devem passar por uma nova perícia. A embarcação onde esses corpos foram localizados ficou na cidade de Bragança e deve permanecer por lá para passar por ainda mais análises. Essas análises devem durar mais ou menos uma semana. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Wesley. E logo depois do Jornal da Band, o Melhor da Noite traz a cobertura completa desse caso. Vamos falar de saúde agora. Uma nova técnica minimamente invasiva foi adotada pelo SUS para o tratamento de uma doença cardíaca. O Tiziano Kessler explica pra gente. 80 anos e o Nelson está com muita disposição. Há menos de uma semana, recebeu uma prótese no coração para desobstruir a válvula da aorta, a maior artéria do corpo humano. Deixou para trás a falta de ar e a dificuldade para caminhar. Depois da operação, no outro dia, eu estava caminhando já. Em vez de uma cirurgia no coração, ele passou por um procedimento minimamente invasivo. A colocação de um implante com um catéter que é inserido através da virilha do paciente. Não é preciso anestesia geral e a recuperação é bem mais rápida. E permite, então, uma rápida recuperação, uma rápida reabilitação e uma alta muito mais precoce. O procedimento chamado de TAV foi realizado pela primeira vez no Brasil em 2008. Em 2021, entrou para a cobertura dos convênios e agora o Ministério da Saúde incluiu no Sistema Único de Saúde.
25 hospitais de todo o país já estão credenciados para realizar o procedimento pelo SUS. Só pacientes com mais de 75 anos e sem condições de cirurgia convencional poderão passar pelo procedimento minimamente invasivo. O Brasil tem cerca de 1,5 milhão de pessoas com essa faixa etária. 5% tem o estreitamento da válvula da aorta. Isso precisa ser melhor regulamentado ainda para que haja um custeio pleno do procedimento e um acesso universal da população a essa tecnologia. Há 40 anos, mais de 1 milhão de pessoas foram até o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, para pedir diretas já. Na reportagem especial, você vai ver como os comícios foram tomando as cidades brasileiras. A Band foi a primeira TV a transmitir as manifestações em rede nacional. Os megacomícios pedindo eleições diretas para a presidência da República foram a primeira grande mobilização popular contra a ditadura militar. Mais de 5 milhões de pessoas em todo o Brasil saíram às ruas para exigir direta já. A estratégia do governo foi tentar esconder os protestos. Pressionou emissoras de rádio e TV para não noticiarem em rede nacional o que acontecia. Quando o jornal Bandeirantes transmitiu imagens do comício da Sé para todo o Brasil, furou o bloqueio. José Augusto Ribeiro era comentarista de política da Band. Os telefones não paravam de tocar. Era gente cumprimentando a Bandeirantes e eram os colegas de outras televisões pedindo, olha, por favor, repitam o negócio do comício que nós estamos convencendo as chefias aqui a permitir o comício. Já no Jornal do Fim de Noite, todas as televisões estavam transmitindo aqueles trechos e outros trechos do comício que a Bandeirantes foi a única a transmitir ao vivo. A Band pagou um preço alto. O general Figueiredo chamou o Dr. João Saad lá, na sala dele, e depois de ter dito desaforos, etc., disse, olha, João, está vendo isso aqui? Isso aqui é autorização para ser o canal da Band em Brasília. Pegou, rasgou e jogou no lixo, na frente de João Saad. Na última semana de governo, o presidente Figueiredo mudou de posição e assinou a concessão da Band em Brasília. No Rio, na Candelária, 1 milhão de pessoas. Milhares de pessoas estão participando do comício pelas diretas já. Essas imagens que vocês estão vendo, impressionantes, são de uma Rio Branco completamente superlotada às 4h30 da tarde. Um dos discursos mais emocionantes foi o do jurista Sobral Pinto, que defendeu presos políticos. Que esse movimento se processe dentro da ordem das ideias, dentro da ordem das aspirações. O que mais me impressionou foi a multidão que acorreu. Não havia ônibus colocados aí à disposição de ninguém, não havia distribuição de lanche, não havia nada disso. O que mais me impressionou foi aquela paz, inclusive. E no final, inesquecível, aquela multidão cantando o hino nacional. Agora dá vontade de chorar. O maior de todos os comícios aconteceu aqui, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, e reuniu 1,5 milhão de pessoas. É um momento inesquecível, eu sei, para o país e para nós que temos o privilégio de participar desse acontecimento histórico. Repita aqui, doutor! Repita aqui! Se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país! Naquele dia, a capa do Jornal da Tarde foi histórica. Uma capa pôster. O Jornal da Tarde contratou um helicóptero, um fotógrafo fotografou essa passeata de cima. Daí o Fernando Mitre, que era o editor-chefe na ocasião, ele abriu na primeira página, ele abriu o jornal, ocupou a primeira página e a última página com uma enorme foto da passeata, o logotipo do jornal e mais nada. Isso aqui era um mar de gente, era gente que você não via o fim, um mar de amarelo.
Uma coisa majestosa, grandiosa, inesquecível. Aí uma hora o Tancredo encostou no Ulisses num canto lá e falou assim: Ulisses, você está vendo o que tem de gente aqui? Eu estou vendo, tá uma beleza. Como é que nós vamos fazer para administrar esse povo depois? Porque ninguém vai querer voltar para casa, né? Conquistamos um espaço político sem quebrar uma vidraça. Foi poética, foi criativa, foi alegre. E isso aconteceu num momento de muita crise econômica e num momento em que a ditadura ainda estava prevalecendo. Mas ainda assim havia essa energia positiva muito forte que se espalhava, de modo geral, nas ruas. Você pode rever essa reportagem especial sobre os 40 anos do Movimento Direta Já no portal de notícias da Band. Você aponta o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela, ou então você acessa band.com.br/jornalismo.